Olá, eu sou o professor Emerson Luiz Santos Kucharski, eu sou professor de Educação Física, trabalho no Núcleo Regional de Curitiba e estou gravando uma aula para o PDE agora do ano de 2025 e aqui nós vamos ver algumas coisas em cima do voleibol. Aqui eu trabalho como técnico de basquetebol no Colégio da Polícia Militar, tem outros afazeres ali também como sala de musculação e já estou no estado há algum tempo, aí, há 16 anos praticamente, vou fazer agora em fevereiro, né? Então, essa seria a minha apresentação. Nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar o voleibol. O voleibol é um esporte de rede, né? Dividido por rede, entre duas equipes, e nós vamos falar basicamente a respeito de como a mídia transformou o voleibol. O voleibol era um esporte na década de 80 e ali na década de 90 ele teve várias transformações. Uma foi a mais importante, né? Uma foi a mais importante porque ela diminuiu o jogo do voleibol, ela diminuiu o tempo do jogo do voleibol, não o jogo, né? Mas o tempo do jogo de voleibol. E isso fez com que ele se encaixasse dentro do que a mídia queria, do que a televisão queria, para poder transformá-los, e é isso que nós vamos ver, né? É isso que nós vamos colocar aqui, né? William George Morgan. William George Morgan, nós vamos resgatar um pouquinho da história, para daí a gente entrar, né, no assunto propriamente dito de nossa aula. Então, dentro da história do voleibol, William George Morgan foi o inventor dentro da Associação Cristã de Moços. Dentro da Associação Cristã de Moços também nasceu o futsal, também nasceu o basquetebol, outros esportes também, mas esses os mais importantes, né? E o William Morgan foi quem fez isso. Em 1891 foi criado o basquetebol. Em 1895 foi criado o voleibol. William Morgan, nessa época em que ele inventou o voleibol, ele tinha 25 anos de idade. E o que ele fez, né? Ele queria um esporte, como o caso do basquetebol também, inventado há 4 anos antes, ele queria que um esporte que pudesse ser realizado dentro de locais fechados. Dentro de locais fechados por causa do rigoroso inverno, como no basquetebol também. Então tem muitas similaridades, né? Aí ele começou a pensar como ele poderia fazer. Então ele pensou na rede de tênis, erguer essa rede, dividir 2 times, e daí chegou aquela situação. E a bola? Que bola que nós vamos utilizar, né? Então ele pegou a bola de basquete, tirou a câmera de dentro da bola de basquete, né? Essa câmera, e na câmera ele fez o jogo acontecer. Uma câmera da bola do basquetebol, que era uma coisa mais leve, que não machucasse. Ele queria um esporte que não tivesse contato físico. Então ele foi aí desenvolvendo e criando o voleibol, né? Ele pediu para a empresa AG Spalding e Brothers para que fizesse a bola, inventasse uma bola para o voleibol que está um pouco mais parecida com o que nós temos hoje, certo? A Spalding também fabrica, até hoje existe essa marca Spalding, né? E ela fabrica principalmente bolas de futebol americano e bolas de basquetebol. São consideradas até uma das melhores bolas do mundo nesses 2 esportes, tá? Então, algumas mudanças mais importantes que nós vamos tentar discorrer aqui, né? Nós vamos tentar colocar aqui. A mudança na forma de se pontuar, o fim da vantagem, a utilização dos pés no jogo do voleibol, o aumento da zona de saque, a figura do líbero, aumento da altura dos atletas no passar dos anos, né? A participação mais ativa dos técnicos e introdução do desafio, né? O que seria o desafio? É isso que nós vamos tentar rapidamente aqui colocar para vocês. Então, a pontuação no voleibol. Até o fim de 1998, o voleibol ele era disputado em 15 pontos, e não 25 como é hoje. Ah, mas então ele era mais rápido naquele tempo? Não, aquele tempo ele era muito mais lento. Por que ele era muito mais lento? Porque nesses 15 pontos, uma equipe só fazia o ponto se ela conseguisse fazer o ponto através do seu saque. Então, como que seria? Nós vamos tentar fazer isso com os alunos também na aula prática, para que eles vejam a diferença do voleibol de antigamente e do voleibol de hoje. Então, o que acontecia? Dava-se o saque, se a bola caísse para o outro lado, ponto.
né? Se desse o saque, o outro time recuperasse a bola, contra-atacasse e colocasse a bola no chão da minha equipe, era vantagem em se sacar. Então só podia fazer o ponto quem tivesse no saque. Se você não estivesse no saque, você recuperava vantagem em sacar, por isso que eles chamavam de vantagem. Então o jogo era muito mais demorado, né? Ele levava muito mais tempo para que terminasse. Esses pontos eram muito mais difíceis de se fazer, porque ele tinha que recuperar a vantagem para daí colocar a bola, sacar e colocar a bola no chão da equipe adversária, né? Tentar recuperar essa bola e colocar na quadra adversária. Essa aqui foi a regra mais importante, principalmente para as mídias, porque um jogo de voleibol chegava a durar 3 horas, 4 horas, e com esse tipo de jogo, de 25 pontos, né, com pontos diretos, o que aconteceu? Esse jogo diminuiu para 2 horas. Em 2 horas, ele coube dentro da grade da mídia. Então, essa foi a regra mais importante para a popularização do voleibol por causa da mídia, né? Hoje no Brasil, o voleibol é o segundo esporte mais praticado, é o futebol e o voleibol, até por causa das grandes conquistas de nossas seleções, né? Vamos lá, aqui eu só coloquei a título de observação, uma reportagem que saiu no estado de São Paulo, né, na Folha de São Paulo, do dia 23 de outubro de 1998. O que basicamente tudo isso aqui diz, né? Que a partir de 1º de janeiro de 1999, essa regra entraria em vigor. Então, até o final de 1998, eram os 15 pontos. Em 1999, que isso foi colocado de forma efetiva, que seria os 25 pontos, né? Transformando o vôlei para que ela coubesse dentro. Inclusive, na reportagem aqui fala bem exatamente sobre isso. Isso foi trocado para que coubesse dentro das grades horárias das grandes mídias, para que o voleibol pudesse ser apresentado e colocado dentro dessas grades, né? Então, esse era o argumento maior, né? Outras situações que acontecem, né? O sistema esse aqui é a pontuação do voleibol, então, como nós já comentamos, ela mudou de 15 pontos para 25 nesse rally point, que são pontos diretos, bem como é hoje, bem como a situação de hoje, bem como hoje nós trabalhamos, né? Outras coisas que embelezaram o voleibol e que fizeram ele se tornar um esporte mais atraente para a mídia. Então, por exemplo, a utilização de salvar a bola com os pés, a utilização dos pés para salvar a bola, né? Então, até 1992, poderia ser realizado defesa no voleibol com qualquer parte do corpo, desde que do joelho para cima. Depois a partir de 1994, introduziu-se que também poderia se salvar a bola com os pés, né? Então, temos uma figura pequena aqui da Seleção Brasileira de Vôlei, um atleta salvando a bola do jogo com os pés também. E isso pode ser utilizado, foi uma forma de deixar o voleibol também mais atrativo, né? Então, isso já a partir de 1994. O aumento da zona de saque. Antes, a zona de saque no voleibol se restringia a 3 metros, que era na linha de fundo, ali onde fica a posição 1, né? Ali atrás da posição 1, eram 3 metros, dentro daquela zona ali poderia se sacar. Foi aberto para que se pudesse sacar, a partir de 1994 também, pudesse sacar na linha total de fundos. Então, naqueles 9 metros da linha de fundos, né, atrás da linha de fundos, poderia se sacar de qualquer lugar. Que também modificou um pouco a forma de jogar para você poder colocar a bola para a quadra adversária nas posições em que eles sejam mais fracos, né? As formas de se sacar. Isso aqui é uma curiosidade. Então, quem inventou o saque viagem, né? O nome correto que chamava era viagem ao fundo do mar, foi o nosso ex-técnico da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei, o Renan Dalzotto. Renan Dalzotto, com 19 anos, ele inventou este saque, ele começou a jogar e aperfeiçoar esse saque através de um saque do estilo asiático. Então, ele adaptou o estilo asiático e começou a sacar esse viagem, a treinar esse viagem. No começo dava errado, não dava muito certo, e em seguida ele começou a encaixar e ele começou a fazer, e outros jogadores começaram
a fazer isso também. Então, como curiosidade, o saque viagem foi inventado por um brasileiro, René Dalzotto, na época com 19 anos. Então aqui tem uma foto dele sacando o tempo que ele jogava, era um excelente jogador por sinal, na equipe do Atlântica Boa Vista, no Ibirapuera, lá no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, né, um jogo do Atlântica Boa Vista contra a Pirelli, que eram os dois times fortes daquela época, final dos anos 70, começo dos anos 80. Né? Então aqui ele sacando desta forma. Né? E a figura do líbero também ajudou muito. Né? O líbero é aquele jogador que joga atrás, na defesa, e ele faz com que o jogo também se torne mais assertivo. Né? Ele é especializado somente em defender. Então o líbero também ajudou muito e aumenta da altura dos atletas. Hoje os atletas têm no mínimo 1,95 de altura, 1,90 e 1,95. E na década de 80 eles tinham em torno de 1,80 m, 1,85 m. Esse é o jogador polonês, o que pula mais alto dentro da Liga Internacional de Voleibol, né? Ele tem 2,08 m de altura e ele ataca 3,86 m do chão. Então são 81 centímetros acima, por exemplo, de um aro oficial de basquetebol. Os técnicos também têm uma participação mais ativa dentro do esporte, né? Eles estão mais ativos, eles podem participar mais, estar mais perto dos jogadores, e isso faz com que o voleibol também fique mais dinâmico, né? E o desafio, que é nada menos do que uma situação onde entra o VAR, digamos assim, do futebol, entrou do VAR do futebol, entrou no voleibol, né? Então isto fez com que também tivesse mais acertos dentro de um jogo de voleibol, né? Então aqui uma imagem do desafio, se a bola foi dentro ou fora, mas isso daí já é mais para uma próxima aula, daí no uso das tecnologias dentro do voleibol.